Bom dia, galera. Hoje a gente inicia nossas aulas online e, primeiramente, eu quero saudá-los, né, com boas-vindas na nossa aula de geografia. Eu peço para vocês que a gente, né, não só vocês, mas também eu, que a gente possa ser firmes, fortes, que apesar da gente estar tão distante, mas a gente está tão perto devido às aulas online, tá, gente? Então, a gente está dando o nosso máximo para vocês, para que vocês possam compreender o assunto. A gente sabe o quanto é difícil a gente não estar tão próximo de vocês, principalmente para sanar as dúvidas. Mas a gente está fazendo o que a gente pode nesse momento. Então a gente tem que pedir muito para que tudo isso passe, que a gente possa se ver já em nossas salas de aula, tá? E hoje a gente inicia um conteúdo sobre a América Inglesa que vocês podem estar acompanhando, tá, gente, no livro de vocês na página 49. É um assunto que a gente já vem trabalhando em sala de aula falando sobre o continente americano, né? Vocês estão conhecendo a América, né? A tão sonhada América. Tem até uma música que eu não lembro, não sei se é o Caetano Veloso ou Gilberto Gil, mas que ele fala sobre Sou louco por ti, América, né? Quem não tem uma curiosidade de conhecer, principalmente, né, a América do Norte, né? A gente já faz parte do continente americano porque a gente mora na América do Sul, né? O Brasil faz parte da América do Sul, mas que muita gente almeja conhecer principalmente a América do Norte, que vem em Canadá, Estados Unidos, né? Então a gente vai conhecer um pouquinho dessa América de hoje, tá? Essa tão sonhada América que muita gente busca, né, morar e conhecer, tá? Olha aí, uma das características, eu pontuei aqui para vocês algumas características desse período de período de ocupação do continente americano e tal. E os ingleses, eles começaram a ocupar a América, né? Isso é importante ressaltar aqui para vocês, tá? Eu vou só dar uma grifadinha aqui, principalmente no final do século XVI e início da onde? Do século XVII, tá? Foi esse período de ocupação. Então, além dos ingleses, os franceses também disputavam essas terras que hoje é a América do Norte, que hoje é a América Central e possivelmente a América do Sul. Então, eles disputavam. Mais precisamente a América do Norte, que é os Estados Unidos, Canadá, tá? Principalmente essa parte. Mas, diferente deles, os franceses ocuparam o norte do Vale de São Lourenço e a região dos Grandes Lagos em 1672, tá, gente? E o que levou, né, os ingleses a ocuparem inicialmente, né, formarem, né, a América do Norte, que a gente conhece hoje? Principalmente foi a base na abundância de mão de obra e o crescimento das cidades europeias. Então a gente sabe que os ingleses eles começaram a sair da Europa e começaram a buscar outros territórios, tá? Então, principalmente essa questão de mão de obra e o crescimento das cidades europeias que levaram eles a ocuparem a América. E os ingleses nesse período, vale ressaltar que eram camponeses e protestantes. Por quê? Então, nesse período, né, os colonizadores ingleses que vinham para a América eram camponeses. Camponeses porque eram pessoas que eram expulsas do campo pela nobreza. E os protestantes eram pessoas que fugiam da perseguição religiosa, ou seja, são pessoas que eram contrárias à opinião da igreja naquele momento. Eles não vinham sozinhos. Eles sempre traziam o quê? A família, tanto os camponeses como os protestantes, tá? Então, quando as pessoas eram refugiadas, eram trazidas, eles não vinham, não é só você que vai, é toda a família junto, tá? E os camponeses e os protestantes, eles buscavam o quê? Uma nova pátria. O que seria essa nova pátria, gente? Né? Como eu posso dizer para vocês, porque em sua maioria eram pessoas refugiadas. E eles queriam o quê? Terra, melhorias, crescimentos. E não é só uma terra que eu possa morar, mas uma terra o quê? Que eu cultivasse, tá? Então, nesse período, alguns produtos eram produzidos, como a alfava, o trigo e o centeio. E além desse cultivo, a gente tinha atividade pesqueira e atividade manufatureira, ou seja, era a economia da época, tá? Então, com a ocupação tomando conta do sul da colônia inglesa, houve um tipo de colonização diferente, que vocês estão vendo aí, gente. Não sei se vocês já ouviram falar sobre as plantations, tá?
Então, a plantation foi um sistema agrícola caracterizado pelas grandes propriedades rurais ou latifúndios. Isso é característica desse sistema, tá? A monocultura. O que é a monocultura? É como se eu cultivasse numa porcentagem de terra só soja, ou então só café. Principalmente o trabalho escravo e a produção para exportação. Ou seja, eles não produziam apenas para sua subsistência, mas principalmente para exportação, tá? Então foi um sistema que perdurou por muito tempo. E além disso, né, é um sistema muito semelhante ao que aconteceu no Brasil, tá? Principalmente pelos portugueses no Nordeste do Brasil, tá, gente? Mas não esquecendo principalmente dessas características que o sistema ele mostra, que são grandes propriedades, tá? São grandes propriedades, ou seja, são latifúndios, que apresenta monocultura, ou seja, um tipo de cultivo, trabalho escravo e a produção para exportação, tá? Continuando. Olha aí, outras características também falando desse período de ocupação da América Inglesa. A forma de organização e ocupação do espaço no território que hoje corresponde aos Estados Unidos não foi uniforme. Quando fala que não foi uniforme, ele está se referindo ao quê? Ou seja, que foi de forma diferenciada, né? Ele não ocorreu em toda a América Inglesa, hoje que a gente conhece como os Estados Unidos, foi uma ocupação que foi igual, de todos os sentidos. Não, gente, foi diferente, tá? Pois as colônias do norte e do sul tinham economias diferentes. A do norte estava direcionada ao mercado interno e ao sul a economia o quê? Agroexportadora, tá? Mas quando ele fala do mercado interno, vale ressaltar era a manufatura e o trabalho assalariado. Olha, gente, para quem não sabe o que é manufatura ou manufatureira, né, que eu acabei de falar também no slide anterior, é a fabricação de produtos caseiros. Ou seja, nesse período não tinha máquinas, tá? Então tudo o produto ele era transformado através do quê? Da mão de obra, tá? Não era transformado por meio de máquinas. É isso que só essa observação para quem não sabe o que é manufatura ou manufatureira, tá? E continuando aqui. E hoje, né, no livro de vocês, gente, só dar uma ressaltada porque não está aqui no slide, mas no livro de vocês, na página 50, tá? Vocês podem virar a página lá, que vai estar sobre as 13 colônias inglesas, tá? O que foi essas 13 colônias inglesas? Era um grupo de colônias britânicas na costa atlântica da América do Norte. Então, essas colônias, elas foram fundadas no século XVI e XVIII, foi nesse período de ocupação, declarando independência em 1776. Assim foi formando os Estados Unidos da América, tá? E cada uma dessas colônias se desenvolveram de maneiras distintas e diferentes. Por isso que ele falou que hoje, quando a gente considera hoje os Estados Unidos da América, a gente vê que a ocupação não foi de forma uniforme, foi de forma diferente. E na página 351, você vai ver que está em negrito sobre a Guerra de Seção. É secessão, se eu não estou enganada. E o que foi essa guerra? Foi uma guerra civil americana. Ela foi uma guerra travada nos Estados Unidos entre o Norte e o Sul, que tem essa questão de divisão, como vocês poderiam até perceber no texto e no slide anterior que eu falei sobre essa diferença, né? Até a questão econômica também, que um lado era um mercado interno, o outro lado era uma economia agroexportadora, e tudo isso também era uma diferença que também foi o boom, né, do surgimento dessa guerra. Então, o boom de tudo foi a vitória do candidato do Partido Republicano, representante dos interesses nortistas, ou seja, do lado norte, que era o Abraham Lincoln, em 1860, né? Essa questão política também era muito forte. Mas é só para vocês entenderem que essa guerra de secessão foi uma guerra civil americana, tá? E hoje, né? E como tá a América de hoje, né? Hoje a América de hoje é o que todo mundo sonha, que todo mundo quer conhecer, né? Então é o segundo continente mais extenso do globo terrestre, e isso com certeza gente, porque é muito grande, tá? É formado por 35 países, um bom número,
A delimitação do território de cada um foi acontecendo ao longo da história a partir de conflitos e disputas políticas, como a gente pode perceber, né? A ocupação foi muito diferenciada. A maioria dos países da América, os países, né, maiores da América, a gente tem de extensão. Quando eu falo de extensão, eu falo o quê? De grandeza territorial, tá? Canadá, Estados Unidos e Brasil. A gente percebe que no Brasil, o Brasil na América do Sul ele é o maior, tá? Então, todas essas mudanças que ocorreram no continente americano têm relação com o início da formação das cidades. Isso é importante também, tá? Com o comércio marítimo e terrestre, com os meios de transporte, com a organização de rotas, estradas de ferro e de rodovias, tá? Então, gente, essas são as características um pouquinho da América de hoje. E para a gente completar a nossa aula, a gente tem uma atividade do livro, tá? Na página 51, bora lá pegar o livro. Se não está com o livro aberto, você pode estar pegando logo agora para abrir, para fazer essa atividade que é importantíssima, uma atividade que vale ponto, tá, gente? Todas as nossas atividades do livro são importantes, todas as atividades que a gente fazer do livro vai valer ponto, tá? Então, diz assim, ó, eu até copiei aqui no slide porque era uma única questão e para quem não tem, vocês podem também estar acompanhando pelo vídeo. Os Estados Unidos da América têm uma Constituição que data do século XVIII e os presidentes eleitos sempre a mantiveram, com poucas emendas constitucionais. Pesquise em livros, enciclopédias, revistas de história e na internet, mas principalmente na internet, gente, porque eu acredito que vocês não devem ter em casa esse arcabouço, né, de livros, enciclopédias. Eu acredito que na internet a gente consiga achar. Então, sobre o processo da independência da América, o que vocês vão pesquisar? O processo de independência da América, tá, gente? Ah, professora, é muito grande, tem muitas informações. Só peguem o necessário, tá? Vocês devem ler, compreender e escrever o que vocês entenderam, tá? Principalmente, não precisa escrever tudo, mas as partes importantes. E vocês podem fazer daquele mesmo jeito. Colocar no caderno, não esquecer da data, não esquecer do nome, mandar uma foto e eu vejo para vocês, tá, gente? Então a gente fica por aqui, eu vou estar aqui com vocês, esperando, aguardando a atividade. E muito obrigada pela atenção de todos, queridos. Um beijo e não esqueça do like lá no canal, tá? Beijo!